Nós estávamos pensando um pouquinho sobre essa série de pregação, Conhecendo Jesus. E a pergunta é, vocês têm conhecido mais a Cristo? Sim ou não? Amém? Porque se a gente estiver falando todo domingo sobre conhecer mais Jesus e a igreja não está conhecendo mais Jesus, algo está errado. Então nós temos que refazer esse caminho e procurar atender a vontade de Deus. Bom, essa série de pregação, a gente pensou com o objetivo de fazer a gente voltar à essência do Evangelho. Porque a gente vê, se você for ver as pregações que existem no YouTube, as conferências e tudo mais, a gente vai ouvir pregadores, muitas vezes falando para um público e confrontando uma realidade que existe na igreja. De que são muitos cristãos que não conhecem Jesus. Eu vi uma frase que me impactou bastante, que falava que vai chegar o tempo onde o cristianismo ele vai ser exercido sem Cristo. E isso é muito sério, porque Jesus ele é a base da nossa fé. Só um minutinho. Então, quando a igreja ela não pega e coloca Jesus no centro, quando os cristãos não consideram o evangelho como evangelho, isso é algo desastroso. Porque quando o pecado que é maior, assim, vamos dizer, na igreja, é quando a gente olha para Deus e não considera Ele como Deus. E quando nós estamos vivendo o nosso dia, as nossas tarefas, e a gente desconsidera a posição que Deus tem que ter na nossa vida. Essa música agora, né? Jesus é o centro. Nós já cantamos diversas vezes. E às vezes a gente até decora a letra, e às vezes canta, no começo canta empolgado quando a música é nova, mas aí vai passando o tempo e vem aquela música de novo. E ela tem um sentido muito importante. Ele tem que ser o centro das nossas vidas, das nossas famílias, da igreja física na terra e de tudo que nós levarmos o nome de Jesus. Então, irmãos, essas mensagens, além de nós conhecermos mais o Filho de Deus, é de nós darmos o devido valor para o Evangelho. O Evangelho ele é precioso. O Evangelho ele é um presente que nos foi dado por Deus. E é algo que nós devemos guardar conosco e reter. Na verdade, não reter, espalhar, né? Mas é algo que no nosso coração tem que ser tratado com dignidade, com honra. Porque o Evangelho é o próprio Jesus. Então, destratar o Evangelho, fazer pouco caso do Evangelho, é fazer pouco caso de quem Deus é. É fazer pouco caso do presente que Deus te dá. Eu não sei se você já teve essa experiência. Alguém vai te dar um presente, a pessoa está mal feliz com aquele presente que ela vai te dar, mas é um presente que você não gosta muito. Aí a sua cara te denuncia. Você, legal, né? Não é minha cor favorita. Não, eu já tenho esse. Mas esse presente ninguém poderia nos dar. Jesus veio e se agradou e nos deu, de graça. Ele fala, está aqui, salvação. Está aqui a vida com Deus Pai. Está aqui uma vida de bênção. Está aqui várias promessas. Está aqui a minha palavra, o meu amor, o meu consolo. Tudo Cristo nos deu no Evangelho. Então, se nós queremos ter esperança, aquela esperança de que nós vamos cumprir o nosso chamado, de que nós vamos até o fim, essa esperança, ela só vai ser firme, ela só vai ser real quando nós colocarmos Jesus como o mais importante. Quando nós colocarmos Jesus como a nossa principal alegria. Nós falamos a semana passada sobre se alegrar em Cristo. Sobre Cristo ser a alegria inesgotável. Então, eu não sei, essa semana, se vocês tiverem essa sensação. Fala, tá tudo ruim. Eu estou tendo que levantar cedo, estou indo dormir tarde, minha garganta está podre, está assim, está assado, minha família está assim. Mas Cristo, onde Ele está? Ele está sendo o centro? Ele está sendo a fonte da alegria? E aí a gente vai remeter à mensagem que foi falada. Então, colocar Jesus no lugar que Ele merece. Se você pensar sobre os discípulos, quem eram os discípulos? Os discípulos eram pessoas que andavam próximas de Jesus. Mas mais do que isso, eram aqueles que tratavam o Evangelho como Evangelho. Quando Pedro fala, Jesus, não tem para onde a gente ir, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu penso que aquele cara é um cara desesperado que fala, se o Senhor for embora, nós estamos perdidos. Não tem a quem recorrer. É só o Senhor Jesus. Tantas ideologias, tantas religiões,
tantas tentações. E os discípulos ficavam do lado de Jesus. Tanto é que quando ele morreu, ficou aquele gostinho amargo, né? Tipo um 7-1 da vida aí. Nossa, mas tinha tanta promessa, tanta esperança. E Jesus morreu naquela cruz. E eles voltaram para os seus afazeres. Mas, de repente, eles começaram a se lembrar de coisas que Jesus já tinha mandado eles fazerem. E no terceiro dia, eles têm a ressurreição de Cristo, eles têm um contato com esse Cristo ressurreto, e Cristo falou, fica lá orando, e eu vou mandar o Espírito Santo sobre vocês. Depois disso, acabou. Aí a igreja surge. Porque ele falou, convém que eu vá para que venha o Consolador. O Espírito Santo veio. Então, esse Espírito de Deus que está em nós, ele nos permite a ser como os discípulos. E aí, tudo isso tem a ver com esse novo nascimento. Porque a partir do momento que nós entendemos que Cristo morreu por nós, e nós recebemos esse Espírito, nós temos que viver de uma forma diferente. E não é assim, peraí, eu sou um cara que falo muito palavrão, agora eu vou andar 7 dias e 70 semanas com a minha boca amordaçada para não falar palavrão. Não é esse tipo de coisa. O novo nascimento é algo que Deus faz em nós. Esse novo nascimento é necessário, como nós vamos ver Jesus falando. E esse novo nascimento aconteceu naquele início com os discípulos. Então eles entenderam, não basta eu ser um cara religioso, cumprir todas as tarefas, cumprir a agenda evangélica moderna, e aí eu vou experimentar Deus. Não, não é isso. Eles entenderam que não bastava ser religioso, era necessário nascer de novo. Então, quando os discípulos tiveram esse entendimento, quando eles realmente passaram por essa experiência, eles começaram a andar de uma forma totalmente diferente, uma forma totalmente nova. E a proposta para a igreja hoje é isso, é explorar um pouquinho sobre esse novo nascimento. De cara, todo mundo fala, eu já nasci de novo, eu já fiz a oração, falei de Jesus, confessei publicamente, fui batizado, até tive algumas experiências com Deus. Mas esse novo nascimento é algo que precisa estar latejando no nosso coração, precisa estar pulsando. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu tenho algo novo diante de mim. As coisas velhas já passaram. E é isso que nós vamos tratar com esse texto. E é um texto, assim, interessantíssimo, porque quem chega até Jesus é um cara super capaz, é um cara super religioso, é um cara super apegado às tradições e às leis judaicas, que realmente estava esperando ser salvo, ver o Messias, entrar na glória, sei lá, Nova Jerusalém. Ele provavelmente tinha essas expectativas, mas ele estava cego, e Jesus abriu os olhos dele. Então a minha oração é que a gente, mesmo que você sabe, eu nasci de novo, abre o seu entendimento para essa mensagem. Para mim foi muito relevante, porque quem lembra aqui do dia que nasceu? Pode vir dar o testemunho aqui no microfone? Qual era a roupa do médico, qual música estava tocando, o que sua mãe estava falando, estava berrando, né? Isso você sabe. Mas quem é que lembra desse dia? Eu não lembro. Se alguém aqui lembra, parabéns, você é um elefante. Tem memória de elefante, né? Mas a vida vai passando e as memórias só vão surgindo a partir de uma determinada época. E aqui na vida cristã nós temos a possibilidade de nascer de novo, e às vezes a gente esquece desse novo nascimento. A gente começa a contar a nossa vida a partir de momentos trágicos, a partir de momentos talvez catastróficos. Jesus me ajudou, mas foi naquela vez que eu bati o carro, que eu furei o pneu, que eu perdi o emprego. Mas a gente esquece daquele primeiro encontro, onde a gente falou, eu não aguento mais essa vida, eu quero o que Cristo tem para mim. E foi isso que nós vamos ver, é isso que nós vamos ver na vida do Nicodemos. Então abra comigo a Bíblia em João 3, nós vamos separar em duas partes esse texto, nós vamos ler primeiro o versículo 1 a 12, e depois nós vamos seguir adiante. Nós primeiro vamos falar desse encontro que Nicodemos teve com Cristo, e é um encontro que todos nós devemos ter com Cristo. Vamos lá então, João 3, de 1 a 12. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. E em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito.
Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. E assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E perguntou Nicodemos, como pode ser isso? E disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. E lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. E como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Interessante, né? Alguém super versado na palavra de Deus, na lei, alguém que provavelmente tinha muito temor de Deus, chega para Jesus e se apresenta. Esse alguém que se apresentou não era um cara qualquer. Ele era um fariseu, né? E além de ser um fariseu, porque muitos eram fariseu, ele era uma autoridade entre os fariseus. Ele era alguém importante. Ele era alguém que tinha um prestígio naquela comunidade, naquele local. E eu acho interessante que João, ele gosta de usar umas palavras. Por exemplo, ele fala que Nicodemos chegou e ele foi se encontrar de noite com Jesus. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre por que de noite. Será que ele falou, agora que eu acabei meu trabalho, vou tomar um lanchinho e vou lá encontrar Jesus? E muitos estudiosos dizem que por trás desse termo que João usou, pode ter alguns sentidos. E eu vou apresentar para vocês e vocês ficam o que vocês acharem melhor. Mas, a princípio, a noite pode representar um momento em que ele estava passando de crise, de dúvida. Ou seja, algo que não estava claro para ele. Ele precisava chegar até Cristo e trazer aquilo à tona, apresentar para Jesus para ter uma resposta. Mais ou menos como Natanael debaixo da figueira. Ele estava lá confabulando um monte de coisa, e quando ele viu Jesus, Jesus falou exatamente o que ele queria saber. Falou uma palavra que atingiu o coração dele. Então, provavelmente, algo incomodava Nicodemos, e ele não podia fazer isso publicamente, porque ele era uma autoridade entre os fariseus. Talvez ele viu vários discursos, várias pregações de Jesus, mas ele não podia levantar a mão e falar, peraí, Jesus, eu sei que você veio de Deus, porque você faz essas coisas e isso mostra que você veio de Deus. Ele não podia fazer isso, porque os judeus toda hora censuravam Jesus. Eles ficavam bravos com Jesus, falando, você está se igualando igual a Deus? Quem você pensa que é para fazer essas coisas? Você é louco, você está curando um cara no sábado, que absurdo, sai daqui. Então esses eram os fariseus. E outra coisa, provavelmente porque ele estava indo escondido para levantar essas questões. Algo perturbava Nicodemos e ele queria passar esse momento com Jesus. Ele queria saber de Jesus qual era a solução para ele continuar com a mente tranquila. Falar, será que eu estou no caminho certo? Por isso que nós estamos falando, um encontro com Cristo. Não sei quantos por cento aqui, mas em algum momento da vida você estava passando por um tempo de escuridão e você realmente encontrou Cristo e Ele abriu o seu entendimento. Ele deu sentido para a sua vida. Você falou, realmente vale a pena seguir esse Cristo. É interessante, porque a gente acompanhou muitos irmãos. E ontem mesmo eu encontrei um irmão que fazia anos que eu não encontrava com ele, o Yuri, né, não sei quem lembra. E ele tá com um filho já, ele está mais fortinho, né? Ele não entrou como é que é o nome? Na medida certa lá. Mas eu achei legal falar, eu achei interessante falar com ele. E me veio a lembrança de como era há tempos atrás. E muitos tiveram que ter muita paciência com ele, né? Porque foi uma caminhada longa. Mas eu vi assim, eu até falei, nossa, o cara amadureceu, né? Ele virou homem, finalmente. Responsável, agora tem um filho, casou, ele tem o próprio carro e tal. Então, quer dizer, você vê que teve uma evolução. Mas isso é uma evolução comum de todo ser humano. Agora, a evolução espiritual, esse desenvolvimento da fé, esse crescimento do relacionamento com Cristo também pode ser observado. Mas é um pouquinho mais sutil. E muitos irmãos aqui, a gente conseguiu também acompanhar. E eu lembro de histórias onde a gente sentava junto e tinham crises, tinham questões que ninguém conseguia responder para a gente. Até mesmo bíblica, às vezes a gente levantava assim, não, mas Paulo fala que tem que viver pela fé e Tiago está falando que é por obras, e aquilo dava um conflito, a gente ficava horas discutindo aquilo do texto bíblico, e isso foi levando a gente mais perto de Cristo. Então Nicodemos não tinha esse parceiro. Nicodemos estava cheio de religioso do lado dele. E ele tinha uma questão crucial no coração. Como eu vou resolver isso? Eu não vou poder falar aqui com Gamaliel, porque senão ele vai me mandar correr do Sinédrio. Eu não posso falar com esse moleque novo que é o Paulo.
Eu não posso, eu tenho que ir até Jesus. Então, em um momento da nossa vida, nós temos que caminhar, enfrentar aquilo que nos traz dúvida e apresentar diante de Jesus. Falar, Jesus, só o Senhor conhece a questão. E Nicodemos, quando ele se apresenta para Jesus, ele reconheceu e ele entendeu que Jesus fazia sinais e milagres da parte de Deus. Ele reconheceu. É como se você visse Jesus e falasse, de fato, ele cura, de fato, ele traz libertação, Jesus ele traz alegria para esse povo. Mas ele continuava com a casca religiosa. Ele continuava com a sua aura de autoridade espiritual. Ele não queria abrir mão disso a princípio. Era difícil ir até Jesus, por isso que ele foi à noite. E isso aqui, na verdade, mostra muitos irmãos que existem na igreja. Nós começamos a introdução falando que muitos cristãos vivem um cristianismo sem Cristo, ou seja, sem o Evangelho. Isso é quase impossível, eu não sei como isso se dá na mente do sujeito. Mas quando você vai para Cristo, você tem que se submeter ao governo de Cristo. Quando você vai até Jesus, você sabe que ali existe uma proposta de um novo caminhar. E você recebe todas as promessas de Cristo. Então você precisa trocar essa roupagem velha, essa religiosidade, pelo novo de Deus. E Nicodemos estava nesse processo. Então, muitos cristãos olham e falam, não, Jesus é bom. Jesus deu um emprego para aquele fulano que ficou orando ali. Jesus levantou aquele homem que estava deprimido. Jesus curou aquela mulher que teve problema, fluxo de sangue e tal. E num simples toque ela foi curada, eu creio nisso. Mas a vida é uma vida religiosa, é uma vida de aparência. E aí Nicodemos também fala para Jesus que ele percebeu que os ensinos de Jesus também eram legítimos, porque eles vinham de Deus. Está tudo certo, ele sabe quem é Jesus. Ele sabe que Jesus tem a resposta para as coisas, ele sabe que ele fala palavras de vida eterna, ele sabe que Jesus faz um milagre, mas ele, por conta da religiosidade, não conseguia se aproximar de Cristo. E eu pergunto, quantos fariseus não perderam a oportunidade de alcançar a Cristo por conta da sua bagagem antiga? E essa pergunta pode ser feita hoje. Quantos cristãos estão perdendo a oportunidade de desfrutar de um relacionamento vivo com Cristo por conta das bagagens antigas? Seja título, seja experiência, seja conhecimento, seja um rótulo que colocaram em você. E isso vai impedindo a gente de chegar até Cristo. Ah não, fulano de tal é o líder da intercessão, então manda tudo para ele, a igreja não precisa mais orar, a gente tem um líder de intercessão. Não. E ninguém vai carregar a igreja nas costas. Quem carrega a igreja nas costas, vamos dizer assim, é o Espírito Santo. Mas a gente atribui a pessoas alguns cargos, algumas posições, e de repente aquela pessoa se muniu tanto daquilo, que ela não sabe mais quem ela é. Ela fala, não, tá bom, eu sou o Nicodemos, eu sou um fariseu, eu sou um mestre da lei, e todo mundo que vem me perguntar, eu dou a resposta certa, porque eu sei a palavra de Deus, mas ele não tinha vida. E ele tinha uma dúvida, será que eu vou ter a vida eterna? Será que eu vou entrar no reino? Muitos cristãos vivem dessa forma. Porque se nós temos certeza que nós vamos entrar no reino, que nós vamos desfrutar a eternidade com Deus, talvez o nosso comportamento fosse outro. Talvez eu fale uma frase mais para frente, se eu não falar, depois eu posto no Facebook, mas tem a ver com isso. Porque nós temos essas promessas para nós alcançarmos. Só que a nossa vida tem que refletir que nós estamos alcançando essas promessas. É uma atitude, é uma mudança de comportamento. Isso tem tudo a ver com esse encontro com Cristo. Um problema que o Nicodemos tinha também é que ele não entendia que para ter a vida eterna, para entrar no reino de Deus, era necessário nascer de novo. E é engraçado, porque Nicodemos chega com aquele floreio todo, né? Dando aquela volta. Não, você realmente ensina coisas da parte de Deus, os sinais e os milagres que você faz, Jesus é tão impressionante, e eu vim essa noite para te dar glória e honra. E Jesus fala, é o seguinte, Nicodemos, você não consegue... desculpa. Ele olha para Nicodemos e ele fala a real. Ele fala assim, ninguém pode entrar no reino, ninguém pode ver o reino, ninguém tem a chance de ter uma vida nova se não nascer de novo. Ele já começa com aquele, digo-lhes a verdade, né? Acho que quando Jesus começava, digo-lhes a verdade, todo mundo já começava a tremer. Alguma coisa ele vai revelar que vai mexer comigo. E aí Jesus já chega assim. Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. E você vê que aquilo lá atingiu o ponto que Nicodemos precisava ser atingido, assim como vai atingir muitos cristãos.
essa mensagem. Porque assim que ele fala, ele já rebate. Mas como assim? É impossível alguém nascer de novo. Ou seja, ali está a dúvida. Ali está o problema. E Jesus foi direto naquilo. Então ele não entendia que era necessário nascer de novo. De novo, ele continuava obedecendo os padrões da lei. Ele fazia tudo certo. Ele amava Deus, talvez, temia a Deus de uma forma que muitos fariseus não faziam. Mas ele não entendia que era necessário. Necessário vos é nascer de novo. Para a igreja, necessário é nascer de novo. Só que você fala nascer de novo é algo tão absurdo. Eu não sei, eu acho que se a gente não pensa igual Nicodemos, é porque Cristo realmente já restaurou a nossa vida e tal, mas a princípio todo homem vai pensar isso. Como assim nascer de novo? Eu já tenho 33 anos. Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Como assim? Como é que eu vou nascer de novo? Eu vou sumir e de repente vou ser germinado ali de novo e tal, fecundado, né, o melhor termo. Mas ele achava impossível. Então, o que Jesus falou primeiro é, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Essa palavra ver o reino, eu vejo que significa, traz uma ideia de uma percepção espiritual. Porque todos os religiosos viam Jesus fazendo aquelas coisas, mas eles não tinham o coração naquilo que Jesus realmente estava fazendo. Eles viam as coisas, mas eles não viam o reino. A igreja hoje, ela vê coisas, mas ela não vê o reino. Então nós temos que estar atentos com essa realidade. Se nós nascermos de novo, nós estamos vendo o reino de Deus. Então não tem como a gente ficar atolado de pensamentos e de ideias erradas, conforme os noticiários colocam para a gente. Não é os noticiários que vão guiar a nossa fé, conduzir os nossos passos nesse mundo, mas é a palavra de Deus. Então ver o reino é uma ideia de percepção espiritual. E depois que ele dá uma resposta incrédula para Jesus, Jesus continua, e ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. O entrar no reino significa, traz uma ideia de participação. Então, se você não nascer de novo, você não consegue ver o reino. E pior, você não participa do reino. Por isso que ele falou, é necessário nascer de novo. E essa mensagem, irmãos, na verdade, não é só uma história sobre o Nicodemos. É para a gente resgatar essa ideia. Nós nascemos de novo. Se eu nasci de novo, eu estou vendo o reino de Deus. Pode estar acontecendo um inferno na minha vida, mas eu estou vendo o reino de Deus. Eu estou vendo a soberania de Cristo. Eu sei que Ele reina. Eu tenho um rei. Eu estou no reino. Eu estou participando desse reino. Então o novo nascimento nos coloca numa nova posição. A gente fala espiritual, né? Então a gente pensa numa coisa sublime, assim, como se nós estivéssemos andando nas nuvens, com os anjinhos cantando e brilhando. Não. É carne e osso. É na real, é no dia a dia. No seu trabalho, na sua escola, sempre. Ali existe uma realidade, que é a realidade do reino. E só vai ver e entrar quem nascer de novo. Então, para aqueles que sabem que já nasceu de novo, resgata isso, essa visão. Eu estou participando do reino. Eu estou vendo o reino de Deus. Eu faço parte. Eu coopero com Deus. E Nicodemos não entendia, porque ele não conseguia ver o reino. Ele via assim, ó, eu estou vendo os milagres que você faz. Mas ele achava que era algo pontual. E a gente falou do milagre de transformar água em vinho. Que aquilo lá não foi só para deixar o dono da festa feliz, mas foi para mostrar que Cristo ia purificar completamente, de uma forma nova, as coisas. Que Cristo ia trazer uma alegria para onde não tinha alegria e tudo mais. Então, tudo que Jesus fazia tinha um propósito muito além do simplesmente você ver a água transformar em vinho. As pessoas ficam maravilhadas. Nossa, ele transformou água em vinho. Nossa, ele curou o leproso. E as multidões iam atrás para ver essas coisas. Mas a multidão não fazia parte do reino. A multidão não conseguia ver o reino. Então é isso, irmãos, que não pode ser um impedimento na nossa vida. E aí Jesus fala sobre nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. A própria Bíblia vai se explicar. É como se você estivesse nascendo de uma forma natural e também de uma forma sobrenatural. Nascer da carne é natural. Porque ele vai falar isso, né? Ele fala que se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino. O que isso significa? Não é porque você vai falar, não, então a água é o batismo e no Espírito é quando eu peguei fogo e aí eu estou vivendo para Deus. Não. Nascer da água significa exatamente uma proposta biológica, de você nascer, fisicamente falando, de você ser concebido. E o nascer do Espírito é uma obra que Deus que vai fazer. Não tem como a gente se forçar. Nicodemos não podia naquele momento chegar e falar, não, agora eu vou, peraí, deixa eu virar um feto aqui e eu vou me transformar e agora eu vou entrar nesse reino. Não. Ele sabia
que algo precisava acontecer e ele não tinha poder para acontecer. Ele não tinha poder para fazer acontecer. Então, Jesus explica, quem nasce da carne, é natural. Todos nós aqui nascemos da carne. Mas a pergunta é, todos nasceram do Espírito? Todos tiveram essa experiência, essa transformação? Porque nascer do Espírito é algo sobrenatural. E aqui nós precisamos descansar a nossa fé, porque não parte de nós, mas é do encontro com Cristo. E isso é talvez mais importante do que resolver o problema de Nicodemos, é a gente entender que antes nós vivíamos na realidade carnal, física. Nós tínhamos a natureza de Adão, tínhamos pecado, estávamos mortos. E uns teólogos gostam de falar, uns antigos, que, não é que você estava doente na sua cama e você precisava de um remedinho. Não, você estava morto. Morto nos pecados. Morto não tem direito. Morto não responde. Morto não tem nada para fazer. Estávamos mortos. Só que aí vem esse novo nascimento, o nascimento do Espírito. E isso nos traz vida. Então nascer de novo é necessário por quê? Porque é uma obra que Deus faz no homem. É você pegar aquela natureza de Adão e trazer à existência a natureza a partir de Cristo. O que Cristo alcançou para nós na cruz e na ressurreição. É fazer parte dessa ressurreição de Cristo. Por isso que a gente fala, é necessário nascer de novo. Porque é como se nós estivéssemos vindo para uma nova vida, uma nova visão, uma nova perspectiva, um novo mover da nossa vida, da nossa existência. Nós estávamos mortos em nossos pecados, estávamos longe de Deus, vivíamos conforme a herança de Adão. E aí Cristo vem e quebra tudo isso e fala, agora você tem novidade de vida. Agora você não vai viver mais assim, você vai viver diferente. Então o encontro com Cristo, ele é importante, ele precisa existir na vida de cada um de nós. E talvez diariamente, porque como eu falei, a gente não lembra o dia que a gente nasceu. De repente você esqueceu o dia que você entregou tudo na cruz, todos os fardos que você tinha, toda a dificuldade que você tinha de lidar com as pessoas, com você, com a sua família, com o mundo, você chegou e falou, Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus e eu estou entregando na tua cruz. E eu vou me apegar a essa cruz. Você fez isso um dia. E aí você abraçou essa cruz. E a sua vida mudou a partir daquele momento. Porque ali você nasceu de novo. Ali você largou as coisas velhas para trás. E começou a andar de acordo com aquilo que Deus tem para cada filho dele. Que ele comprou com alto preço na cruz. Então Nicodemos estava diante desse desafio. E Jesus começou a explicar, não, você não vai nascer de novo fisicamente, você não está entendendo. Você precisa passar por um renascimento espiritual. É algo que Deus vai fazer na tua vida. Na verdade, Jesus fala, é algo que eu vou fazer na tua vida. Então eu vejo que em Cristo nós temos essa possibilidade de renascer. E não é possível, irmãos, fazer parte da igreja e nem parte do reino de Deus se nós não nascermos de novo. Por isso que ele fala, convém nascer de novo. E o novo nascimento não é uma proposta individual. Primeiramente é individual, você tem que nascer de novo. Mas aí você tem um contato com outras pessoas que nasceram de novo. Então eu pergunto, o que tem que gerenciar a vida dessas pessoas? Cristo no centro, a palavra de Deus, o reino de Deus. Tudo que nos motiva como igreja tem que partir desse entendimento e desse relacionamento com Cristo. Aí não vai ter dificuldade, não vai ter problema, não vai ter embates, porque nós estamos vivendo uma nova realidade. Nós estamos já no reino. E no reino não é briga de poder. Os discípulos viviam assim, até eles entenderem que cada um tinha um papel fundamental, que todos eram importantes. Eles tinham que nascer de novo para entender isso. E aí quando eles entenderam, eles se comportaram como reino. Então as igrejas, a nossa igreja, que fazemos parte aqui, que estamos aqui cultuando ao Senhor juntos, a gente precisa ter esse entendimento. Eu estou no reino, eu vejo o reino. Como eu posso contribuir para esse reino? Porque eu nasci de novo. Se eu nasci de novo, eu faço parte dessa igreja. Eu faço parte do povo que foi remido pelo sangue do Cordeiro. E eu quero amar aquilo que Jesus ama. Eu quero andar de acordo com aquilo que Jesus considera que é o correto, com aquilo que é certo, aquilo que ele tem para mim. Então, se você pensar, o cara, ele pode ser super religioso, mas não ter esse entendimento, não ter nascido de novo. E isso é algo que, sei lá, me dá um nó assim na cabeça. Imagina você 50 anos, sentado aqui no banco. Daqui a pouco é meu neto que está pregando aqui, você ainda está no banco ali, todo esperando um avivamento. Mas não, a vida já está acontecendo. É hoje.
a oportunidade de nós termos esse encontro com Cristo. Todo dia é o momento de nós entrarmos e falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor me fez nascer de novo. Eu sou uma nova criação. Eu tenho uma nova mente, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho uma nova emoção, fui restaurado. As pessoas vivem no passado. As pessoas continuam trazendo aquela bagagem que uma vez já entregaram na cruz. E eu creio que tem muitos cristãos que caminharam tão longe, mas eles olham para trás e falam, peraí, eu quero virar um pouquinho o que eu deixei lá na cruz. Volta, abre aquele baú velho e começa a tirar as coisas velhas. Entrega na cruz. Descansa em Cristo. E avança, porque o reino de Deus, ele não para. O reino de Deus é inabalável. E o Nicodemos, talvez, como muitos de nós, estava cansado daquele papinho da religião. Não entendo errado, mas dos afazeres religiosos. Daquelas rotinas de religioso mesmo. Talvez o devocional dele fosse muito chato, porque o cara começava a ler lá em hebraico, anotava as coisas, ensinava, depois passava aconselhamento para o outro, e aquela era a rotina dele, mas aquilo não tinha vida. Mas depois desse encontro com Cristo, se você for ver lá na frente, o que aconteceu com Nicodemos? Vocês lembram? Ele peitou todo mundo, ele foi até lá e pediu o corpo de Cristo para poder, ter uma palavra, sepultar. E fala que ele levou não sei quantos quilos de negócio lá para perfumar o negócio, o túmulo. Então assim, ele fez o negócio direito. Ele e José de Arimateia. Imagina, o cara que foi à noite falar com Jesus. E falou assim, Jesus, eu vejo que o Senhor faz milagres, que o Senhor ensina da parte de Deus. E aí Jesus confrontou, você precisa nascer de novo. E quando ele vê Jesus crucificado, ele não faz igual os discípulos que fugiram. Ele vai até o corpo crucificado. E ele fala, eu quero enterrar Jesus. Talvez ali começou a ter aquele despertar para o novo nascimento. Algo mudou nele. Primeiro ele já enfrentou toda Jerusalém ali, todo o povo, porque ele se expôs. Ele falou, ele não vai ficar pendurado. Eu vou fazer o sepultamento dele. Então algo mudou no Nicodemos. E depois disso, depois da ressurreição de Cristo, Nicodemos deve ter sido um evangelista absurdo. Foi saindo falando da graça de Deus, do amor de Cristo, deve ter saído pregado pelo mundo. Ele não ia ficar lá na sinagoga dele vivendo aquela vida religiosa, porque ele conheceu a Cristo, porque ele nasceu de novo. E assim é com cada um de nós, irmãos. Nós temos essa mesma possibilidade de Nicodemos. Não ir só lá escondidinho à noite, Jesus, está difícil, está complicado. Mas de ir, na pior das situações, e falar, Jesus, eu creio no Senhor, e eu estou vivendo para o Senhor. Então, por isso que é necessário nascer de novo. Talvez no começo, e é algo que nos impede na caminhada, é o que nós estamos buscando. Nós estamos buscando a glória dos homens, ou nós estamos buscando agradar a Deus? Não estou dizendo que nós vamos buscar a glória de Deus para nós ficarmos igual Moisés lá, né, com o rosto brilhante. Não. Mas assim, agradar a Deus ou agradar os homens? No princípio da caminhada, esse religioso queria agradar os homens. Por isso que ele não ia publicamente falar com Jesus. Quando nós amamos o Senhor, quando nós temos um encontro com o Senhor, a gente não tem medo de publicamente confessar a nossa fé. A gente não tem medo porque nós não buscamos a glória humana. Nós sabemos em quem nós cremos. E isso nos fortalece. Nós não temos medo de nos posicionar achando que as pessoas vão falar mal da gente. Porque isso aí já morreu na cruz com Cristo. Nós temos uma nova vida. Então, Jesus, assim como ele confrontou a realidade de Nicodemos, ele confronta a nossa hoje. Sobre essa posição, sobre essa carga religiosa. Eu anotei aqui que os judeus, pela religiosidade, não creram em Cristo. Pela religiosidade. Eles não queriam negar os seus costumes, os seus ensinos. E Jesus veio destruir o orgulho da religião. Mas eles não queriam abrir mão disso. Mas para nascer de novo, é necessário humildade. Reconhecer quem ele é. E aí nós vamos para o segundo ponto, que fala sobre o novo nascimento. Ainda continuando o diálogo de Jesus com Nicodemos. João 3, do 13 ao 21. É o próximo tópico. Ele continua falando, e agora Jesus, ele vai entrar num ponto com Nicodemos, que todo mundo aqui já passou. Ele vai falar sobre a salvação. Ele fala assim, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Está falando dele mesmo. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto,
assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. No nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Para nascer de novo, irmãos, é necessário crer no Filho. E Jesus falou claramente: vocês estão vendo os milagres, vocês reconhecem o meu ensino, mas vocês ainda não entenderam que eu sou. A religiosidade, aquela vida sem gosto que eles viviam, que muitos cristãos vivem, impedem de ver a glória que tem no nome de Jesus. Então aqui esse tópico ele vai falar sobre a salvação e o plano de Deus para a humanidade. Em nenhum momento Jesus condenou Nicodemos. Ele só explicou para Nicodemos: vocês precisam crer em mim. Ele fala sobre a serpente, né? Não sei quem está familiarizado com esse termo, mas ele talvez olhou para Nicodemos e falou: esse cara é mestre da lei, com certeza se eu falar disso ele vai entender. Que foi um tempo onde os hebreus, eles estavam sendo picados por várias serpentes no deserto. E aí Deus ordena para Moisés: pega o bronze, faz uma serpente e levanta ela no alto. Porque quando os hebreus forem picados, eles vão olhar para essa imagem e vai ser curado. Isso depois virou um objeto de idolatria, quando teve a questão lá se não me engano, dos juízes. Mas a princípio, é um símbolo. Ele seria levantado e aquele que olhasse para cima, para aquele, vamos dizer, monumento, seria restaurado. E aí ele faz essa comparação. Lembra lá dessa serpente, Nicodemos, que você conhece bem da lei? Assim como ela foi levantada e as pessoas olhavam e eram curadas, assim tem que acontecer com o Filho do Homem. Ele vai ser levantado. E todo aquele que olhar para ele vai confessar que ele é Cristo, que ele era o Cristo, que ele é a salvação. É interessante porque na crucificação de Jesus aconteceu isso na hora. Tem um centurião que olha e fala: nossa, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Não está a tacar uma pedra. Ele fala: até só agora que você percebeu? Agora que você já foi lá e fez tudo o que você tinha que fazer? Mas ali ele percebeu, porque ali foi levantado o Filho do Homem. E isso mostra a salvação. Eles eram salvos, curados daquelas picadas. Eles estavam morrendo, mas eles olhavam e eram curados. Quem olha para a cruz é curado. Quem olha para a cruz tem esperança. Quem olha para a cruz está indo rumo ao Filho de Deus. E esse nasce de novo. E aí Jesus faz um paralelo. Ele fala: eles preferem as trevas do que a luz. Ele fala: quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Ou seja, se nós somos da luz, nós não precisamos, não temos a necessidade de ficarmos escondidos. Nós vamos, porque nós sabemos que as obras que nós vamos praticar vêm de Deus. E isso não é vergonha, isso é um prazer, isso é algo que mostra essa nova natureza, a do novo nascimento. Então, se nós nascemos de novo, nós somos daqueles que avançam, porque a luz está conosco. João, desde o começo, falava: ele era a luz do mundo, ele veio, os homens permaneceram nas trevas porque as obras eram más, mas a luz, ela está com o povo de Deus. Onde a luz não há trevas. As trevas não prevalecem contra a luz. Então, aqueles que não têm essa intimidade com Cristo, que não são apaixonados por Cristo, aqueles que não conseguem amar o Senhor dessa forma, que Nicodemos ainda não conseguia, eles não podem dizer que eles nasceram de novo. Então, acho que isso é para a gente refletir. O meu relacionamento com Cristo, em que pé que está? Será que eu trato ele como o gênio da lâmpada que vai ter que atender os meus desejos? Será que eu atendo ele como um amigo que eu quero só desabafar e falar tudo que tem na minha cabeça para ficar aliviado? Ou será que eu trato ele como Deus, como Salvador, como Senhor? O nosso relacionamento com Cristo vai mostrar que nós nascemos de novo. E a nossa fé fica firme nisso.
Porque nós sabemos que Jesus é muito mais do que nós podemos expressar com palavras. Existem vários títulos, né? Ele é o Salvador, o Filho de Deus, Filho do Homem, Messias, ungido de Deus. A gente fala um monte de palavra de Jesus. Tem até um quadro que eu gostaria de ter em casa, tem vários nomes, não sei se vocês já viram. Fala tudo, ele é a vida, tudo que da Bíblia fala de Jesus, lá está escrito, ele é o verbo. É algo muito bonito, você olha e fala, nossa, Jesus é tudo isso. Mas o quanto disso está no meu coração e eu consigo viver dessa forma? Esse é o novo nascimento, reconhecer quem é Jesus e viver conforme Cristo. Então, quem ama o Senhor Jesus, quem realmente abraça a verdade, esses praticam a verdade, que é o que Jesus falou. E eles vão fazer as obras de Deus. E eles vão mostrar que eles nasceram de novo. O cristão, ele encantava o mundo pela sua conduta exatamente por isso. A gente estava vendo uma pregação e ela lá, a gente estava vendo o pastor Gustavo, e ele estava falando sobre avivamento. E ele citou sobre os morávios, né, os famosos morávios, que eu já cansei de falar aqui, e é uma história muito inspiradora. Mas ele falou que duas pessoas falavam, aqueles caras são escravos, e a gente não pode pregar para esses escravos, porque eles são propriedade de outra pessoa. É mais ou menos assim, o boss tem 10 escravos. Se eu chegasse para evangelizar um escravo, eu estou invadindo a privacidade dele, a propriedade dele, porque o escravo era uma propriedade dele. Então não tinha esse direito. E eles começaram a orar, Senhor, nos dá uma estratégia para alcançar esse povo. Nos dá uma estratégia para falar do seu evangelho para esses que estão se perdendo. Quem vai falar de Jesus para eles? Quem vai levar esse amor? Quem vai fazer eles nascerem de novo? E eles tiveram uma ideia. Vamos nos tornar escravos. Vamos nos tornar propriedade do Boaz e aí nós vamos ganhar esses 10 caras para Cristo. É muito amor. É muito nascer de novo. É ter essa consciência, né? Não estou falando que todo mundo precisa ter essa atitude, mas ficar esperto com isso. Eu nasci de novo, então o que eu posso fazer em Cristo? Eu vou fazer, porque Ele vai me permitir. Ele vai me dar estratégia para fazer isso. Então, aqueles que amam ao Senhor, abraçam a verdade, praticam a verdade. E isso revela que nós nascemos de novo. Uma frase que eu li, lembrei da frase que eu falei lá no começo, não preciso postar no Facebook, porque eu vou lembrar de falar aqui. Se eu não me engano é do Tozer, eu estou meio influenciado pelo Tozer, né? Se vocês forem ver meu Facebook, tem várias frases dele. E ele falou o seguinte, um compromisso aqui, um outro compromisso ali, e logo o chamado cristão e o homem do mundo se parecerão o mesmo. Isso é muito sério. Existem muitas demandas, existem muitas exigências no mercado de trabalho, até mesmo na família. E aí nós somos levados para lá e para cá, para lá e para cá. A nossa agenda está lotada. A nossa agenda se torna uma agenda religiosa. E a gente esquece que para a gente ser diferente no mundo, para a gente mostrar que nós nascemos de novo, nós temos que estar conectados com Cristo. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. É a pregação do Carlos Macor. Sem mim nada podeis fazer. Permanecer em Cristo. E você vai para essa agenda, você vai para esse compromisso levando Cristo. Não só como um título, eu sou um cristão, mas vivendo Cristo. E é isso que vai fazer diferença. É isso que vai trazer alegria. E é isso que vai fazer a obra de Deus ser vista pelo mundo. Então não é o objetivo dos cristãos se tornarem igual àqueles que são do mundo. Pelo contrário, nós nascemos de novo. É impossível aquele que nasceu de novo ser igual ou conforme aquele cara que não nasceu de novo. Isso é uma realidade muito séria, irmãos. Espero que isso fique na nossa mente para a gente meditar. E antes de concluir, um exemplo muito vivo de uma fé muito prática e muito real. Quantos aqui conhecem o George Miller? 4, tá bom assim? 5, 6, quem dá mais? Ninguém conhece o George Miller? Tudo bem. Quando eu conseguir me organizar, eu vou postar no site uma biografia sobre ele. Mas ele, basicamente, o George Miller, ele descreve assim na biografia dele, que talvez não houvesse quase nenhum pecado que ele não tivesse caído antes de conhecer Cristo. O cara era podre. Tudo que você pensar na tua mente de ruim, o cara deve ter feito. E ele fala, eu fiz. Eu era o pior dos pecadores. Tudo que eu podia pecar, eu pecava. Ele tinha uma vida depravada. Ele roubava. Ele gostava de jogar, então se metia na jogatina, devia enganar as pessoas, devia fazer trambique, enfim. Só que ele falou que quando ele se converteu, após que no momento em que ele conheceu a Cristo, que ele realmente foi tocado, foi numa pequena reunião, talvez uma célula, vamos dizer assim, oraram por ele.
E aí ele falou, eu não posso mais ser igual. Ele mudou totalmente. Esse é o milagre que Jesus faz. E veja, é o novo nascimento. É algo que Cristo fez nele. Ele não ficou assim, não, peraí, agora eu não vou mais lá, porque se eu for lá eu sei que eu vou jogar pôquer, eu vou me sentir tentado e vai ser difícil, eu vou ter que jogar, e se eu jogar eu vou ter que falar palavrão, vou ter que beber, vou ter que usar droga, vou ter que sair depois fazer sexo. Não. Ele falou, eu fui alcançado por Cristo. Eu nasci de novo. Não convém mais viver essa realidade. E ele é famoso porque falam que, eu não sei se chamam ele de apóstolo da fé ou alguma coisa assim, porque ele é um cara que orava, e dizem que quando ele orava, Deus atendia a oração dele. Mas ele fala que qualquer cristão que busque ao Senhor pode viver essa mesma realidade. Eu creio nisso também, amém? Vocês creem? E ele conseguiu sustentar milhares de crianças. Ele começou a abrir orfanatos. E existem histórias que falam que ele mandou colocar todas as crianças sentadas na mesa. Na mesa não, na cadeira, né? Só que a mesa. E aí o cara que cozinhava falou, gente, não tem comida para esse povo. Não tem nada na despensa. Vamos dispensar eles. Né? Aí o George Miller orou. E aí quando ele orou, falou que bateram na porta do orfanato e era um caminhão de pão, né? Um caminhão cheio de pão. E aí falou que era para distribuir lá. Foi? Depois, tem o pãozinho e o leite. A obra completa. Aí falou que depois de um tempo foi lá, tocaram de novo, e aí o cara falou assim, quebrou o caminhão aqui, eu estava levando esse leite para não sei onde, só que ele vai estragar, não vai dar tempo de levar até lá, então nós queremos fazer uma oferta e doar para o orfanato. E ali ele registrou. Ele tem um livro de oração, que ele registra todas as conquistas que Deus permitiu ele viver por meio da oração. O que ele tem de diferente de nós? Ele tem o mesmo Deus, ele nasceu de novo, ele conhece uma realidade que a gente ainda não experimentou. Por quê? O que impede a gente de viver assim? E às vezes eu oro, eu me sinto frustrado, eu falo, Deus, eu estou orando tanto e não está acontecendo. Mas a fé, essa fé que não se deixa abalar, é uma fé real, uma fé prática. E a gente começa a experimentar as coisas de Deus. Muitos aqui têm vários testemunhos. Eu conheço um monte. Para cada um que olha, eu sei de um testemunho. E Cristo, Ele quer trazer mais testemunhos para a nossa vida. Mas não tipo, eu era assim, fiquei assim. Não. Eu estava assim e Cristo me transformou assim. Eu estava assim e Jesus na minha vida fez isso. Tudo para Cristo. E George Miller viveu dessa forma. Um cara que pecava pra caramba, que talvez as pessoas olhassem e falassem, esse cara aí não vai dar certo. Ele se entregou para Cristo. E ele deixou Cristo ser o Senhor da vida dele. Ele entendeu e levou a sério o novo nascimento. Como eu creio que Nicodemos fez depois de um tempo. Ele falou, não, as obras que eu faço são feitas em Deus. E eu vou para a luz, porque eu amo a verdade, porque eu pratico a verdade. Eu não vou ficar escondido. Eu não vou ter medo, porque o Senhor Jesus está comigo. E assim vive cada homem de Deus, cada homem de fé. E isso me faz concluir que, se não nascermos de novo, não existe igreja. Isso que nós gostamos de falar, a igreja isso, a igreja aquilo. Se não houver, o novo nascimento, não há igreja. E eu creio que aqui existem muitos, talvez quase todos, ou todos, já nasceram de novo. Mas a gente precisa voltar a acender essa chama do novo nascimento. O novo nascimento nos impulsiona a viver uma vida de fé. Nos impulsiona a querer viver a verdade e abraçar a verdade. É a pergunta que eu faço para finalizar. Se eu sou nascido de novo, qual é a minha paixão? Ao que eu tenho me apegado? Quais têm sido as minhas prioridades? Porque se eu nasci de novo, a Bíblia fala que eu vejo o reino de Deus. A Bíblia fala que eu participo do reino de Deus. Então, qual tem sido a minha paixão? Qual é o meu alcance? Onde eu quero chegar com a minha vida? Se você estudar, cara, você vai ser um cara super doutor, você vai ser tudo o que você quiser. Se você malhar que nem um louco, você vai ser um cara lá, fisiculturista. Se você estudar música que nem um doente mental, você vai ficar um cara monstro na música. E a mesma coisa, se você mergulhar na presença de Deus, você vai ser um cara, uma mulher usada por Deus de uma forma absurda. Mas são prioridades. Não estou dizendo para abrir mão dos compromissos que nós temos no dia a dia. Não tem como. Nós temos que viver assim. Mas para esses compromissos, levar essa nova realidade. Eu sou nascido de novo. Como é que eu devo agir aqui? Eu nasci de novo. O que Cristo quer de mim nessa situação? E isso vai trazer para nós
O que é a nossa verdadeira paixão? O que nos motiva a viver? O que nos faz ficar apegado às coisas? E Nicodemos, ele aprendeu uma verdade que eu quero concluir falando dela. Não é possível o odre velho receber vinho novo. E a igreja, muitas vezes, está com o odre velho, com o vinho velho, e quer permanecer com o vinho velho. E a gente ora, nossa Deus, as coisas não mudam. Nossa, não tenho mais alegria. Nossa, não tenho mais satisfação em fazer a tua vontade. Eu vou fazer um devocional, é penoso. Eu vou ouvir uma música, é chato. Eu quero coisas novas. Não vai vir vinho novo, se o odre for velho. O odre é a casca, é o externo. A nossa vida, como algo que recebe de Deus, nós precisamos estar renovados. Nós precisamos ser odres novos para receber vinho novo do Senhor. Sabe por que isso, irmãos? Porque é amor de Deus. Porque se ele vem com vinho novo e você está com a casca religiosa, vai vazar, vai estragar, vai desperdiçar. Então, o novo nascimento nos coloca na condição de novos odres. E nós recebemos o vinho novo. E a nossa vida é plena no Senhor. Então, Jesus, ele quer pessoas renascidas na igreja dele. Pessoas que nasceram de novo. Pessoas que se encontraram com ele, receberam e perceberam a seriedade desse encontro e continuam dia após dia, declarando, eu nasci de novo, eu nasci de novo, eu nasci no Senhor, eu sou uma nova criatura. E dessa forma, nós vamos ter alegria, nós vamos ter o reino de Deus como parâmetro da nossa vida. Né? Então, eu acho que esse momento, eu gostaria de chamar a igreja para orar, levantar, ficar de pé e fazer uma oração ao Senhor. Porque é necessário nós nascermos de novo. Se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não tem essa sensação, você fala, não, peraí, eu sempre ouvi o Evangelho, mas eu nunca resolvi fazer uma entrega para o Senhor. Eu nunca resolvi chegar para o Senhor e falar, realmente, Jesus, eu vivo uma vida religiosa. Sabe, essa mensagem é para você. Deus quer que você nasça de novo. E essa é a oportunidade de você entregar a sua vida para Cristo. E se você já nasceu de novo, irmão, a gente precisa se revestir desse pensamento. Eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. Deus me ama tanto e eu continuo vivendo desse amor e desfrutando desse amor. Você é um odre novo. E você vai receber vinho novo hoje, amém? Então nós precisamos orar, irmãos. Então vamos ficar de pé para fazer essa oração, para encerrar o culto. Se coloca